Claro. Tem toda a razão. Você já escutou relatos desse tipo, isso realmente... E vi com os meus próprios olhos, porque eu Você já tive viu em Israel. com seus próprios Claro, olhos? Claro. Claro, eu tive em Israel fazendo matéria. Claro. Você sendo tratado como um judeu dentro de Israel. Não, eu como judeu via a perseguição, a humilhação aos palestinos. Vendo os palestinos sendo humilhados lá dentro. Claro. Muitas vezes. Especialmente no período que eu fiquei em Israel mais tempo fazendo uma reportagem em 2013, eu vi isso de forma constante. Bom, então os acordos de Oslo têm essas características, essa divisão em 3 áreas, a dependência absoluta dos palestinos em relação ao Estado de Israel. Evidentemente, os acordos de Oslo era Israel comprando tempo. Israel não desejava, nem nunca desejou a criação do Estado palestino. Nem a sua ala moderada, nem a sua ala extremista. À época eu já achava isso. Não, mas aí como é que ia ficar, gente? Mas, tipo, aquela região lá ia se tornar uma coisa só? Quer dizer, tudo ia virar Israel? Não ia ter Palestina mais? Não ia ter identidade palestina? Como que iria funcionar isso aí, gente? Cara, é um emaranhado de coisas essa treta toda entre Israel e Palestina, cara. E assim, como que vai acabar isso tudo, né? Eu escrevi um artigo sobre os acordos de Oslo numa revista da Fundação Perseu Abramo, chamada Teoria e Debate, que é a revista teórica do PT, em que eu disse isso. Isto é a grande roubada da OLP, aceitar esse acordo. Israel não vai cumprir. E não era uma opinião minha, não sou nenhum luminar. Isso era uma opinião de quaisquer observadores com um mínimo de senso de realismo, porque o regime sionista não aceita a criação do Estado palestino, nunca aceitou. O regime sionista sempre quis ganhar tempo com esses acordos. O objetivo final do sionismo, para algumas alas do sionismo declaram isso abertamente, outras não, vai além da própria Palestina. O objetivo do sionismo, e hoje está claro com Netanyahu e com esses grupos extremistas que compõem o seu governo, o objetivo do sionismo é Eretz Israel, a terra de Israel, ou a chamada Grande Israel. O que é Eretz Israel? Eretz Israel seria o território que o mítico reino de Israel e Judá teria ocupado 1000 anos antes de Cristo. Não existe qualquer comprovação arqueológica de que esse reino existiu. Isso está apenas nos textos religiosos. Tá vendo? Isso que é complicado, sabe? Ah, mas tá nas escrituras. As escrituras que foram escritas por eles. Só que até então, assim, não tem uma legitimidade pelo jeito, né? Essa reivindicação histórica, né, dos judeus, né? Difícil, cara. É muito difícil isso. Aquelas histórias de Davi, Salomão, Saul, isso é tudo da Bíblia. Não é? Não serve como prova histórica. A Bíblia não é um relato histórico. A Bíblia é um relato de fé, em que elementos históricos se entrecruzam com elementos de fé, de espiritualidade, de imaginação. Ele tem um outro papel, o texto religioso. É um livro de reflexão, não é um livro científico. Não é um livro. Tipo, a Bíblia seria um livro de parábolas, entendeu? Que, né? Deve ter lá um pouco de filosofia. Mas aí você pegar aquilo ali e falar, não, é isso mesmo, cara, assim, tem que ter muita investigação, dá muita margem para grupo fundamentalista fazer o que quer, né? Baseado num livro que, de repente, ali, assim, né, como ele disse, né, é um livro de fé, né? Não é uma comprovação histórica de que aquilo ali é o que é, né? É difícil, cara. Científico, é isso. Religião não é ciência. Religião não é ciência. Religião tem um outro papel. Né? Então a Bíblia não é um marco científico. Esse reino de unido de Israel e Judá, não há provas arqueológicas de que ele tenha existido. Mas, segundo os relatos religiosos, esse reino iria
do rio Eufrates, onde hoje é o Iraque, até o rio Nilo, no Egito. Em termos geográficos atuais, essa Eretz Israel, a terra de Israel, incorporaria toda a Palestina, toda a Jordânia, todo o Líbano, parte do Iraque, parte da Síria, parte da Arábia Saudita, um naco do Kuwait e parte do Egito. É o que eles falam do rio ao mar. Esse Eretz Israel é o objetivo histórico do sionismo. A Palestina é uma etapa. Ainda falta coisa. Depois tem outros territórios para serem anexados. Não quer dizer que seja um objetivo imediato. Senão a terra prometida não vai acontecer. Netanyahu está acelerando esse objetivo. Acelerando? Porque ele ataca simultaneamente os palestinos em Gaza, ataca o Líbano, ataca a Síria, agora ataca o Irã. Você vê que é um movimento expansionista pelo qual Israel tenta se consolidar como uma potência dominante no Oriente Médio. Já faz parte de um plano, de um objetivo. Pode ser que daqui 30, 40 anos a gente vai ver. Não importa. A gente vai ver esses estados, esses territórios anexados. Mas isso aí, então, é um. Caramba, bicho. Os caras acreditam mesmo nessa parada, velho. Então, assim, os caras estão querendo tomar território que, segundo eles, tá lá na Bíblia, é deles, e é isso mesmo, e acabou, e é isso aí, cara. A gente vai atacar, vai pra cima. E quem estiver no caminho que lide com isso, né? Sionismo é brincadeira, hein, cara? Quer dizer, não é brincadeira. Brincadeira. Um projeto, vamos entender, do próprio Israel. Isso não é um projeto, por exemplo, de interesse americano. Vamos falar disso daqui a pouquinho? Pode. Tá. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos passar o carro na frente. Interessante essa colocação aí do Mindinho aí. Será que não é? De qualquer forma, deve ter algum interesse também, né? Sempre tem. Tem dos bois, não. Porque eu acho que é importante a linha histórica para a audiência nos acompanhar. Porque é a primeira vez que eu estou tendo tempo e oportunidade de explicar toda a linha histórica. Legal. Tá bom? Nem nos meus programas eu fiz isso. E fica, tô adorando, e fica muito mais entendível. Tá bom. Perfeito. Isso. Claro. A linha histórica nos ajuda a compreender o que se passa. Bom, no exato momento em que Israel assina os acordos de Oslo, ele já começa a traí-lo. Como é que Israel trai o acordo de Oslo? Incentivando a colonização ilegal de judeus na Cisjordânia. Israel começa a impulsionar, patrocinar isso lá. Patrocinar que judeus de outros países e também de dentro de Israel começassem a colonizar a Cisjordânia, criar assentamentos judaicos. Ele deu áreas nas áreas B e C dos acordos de Oslo, que são áreas palestinas. Hoje, passados 32 anos de Oslo, nós temos cerca de 750 mil colonos judeus em cerca de 240 assentamentos ilegais na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.